Frequentemente ouvimos a frase de que o inverno derrotou Hitler, mas isso não é totalmente verdade. A Alemanha nazista iniciou sua invasão na União Soviética em 22 de junho de 1941 e só perdeu a sua capacidade ofensiva em território russo em julho de 1943. Ou seja, foram alguns invernos, alguns verões, algumas primaveras e alguns outonos, e não um único inverno que teria congelado todas as forças alemãs. Ainda que de fato o fator climático ajudou aos soviéticos, isso veio somente somado a todo um contexto muito maior. Afinal, em guerras e geopolítica, uma única coisa sozinha dificilmente faz a diferença por si só, mas sim se somada a outros aspectos. Porém, em alguns casos, a natureza agiu de forma tão forte que afetou diretamente o destino de nações e o resultado de algumas guerras. Assim, começamos a série Fúria da Natureza, onde veremos momentos em que certos eventos naturais mudaram drasticamente os rumos da geopolítica. Hoje veremos como foi o caso com 3 vulcões. Mas antes disso, me responda: você gosta do canal? Se você gosta do canal, a sua ajuda é fundamental. Eu preciso que você se inscreva e compartilhe o vídeo com todo mundo que você conhece para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica, segurança e história para vocês. O seu apoio é fundamental no canal Geopolítica Mundial. O meu nome é Leon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Em 1815, erupção do vulcão Tambora. Em 1815, a explosão do Monte Tambora, na Indonésia, entre 5 e 10 de abril, foi uma das mais poderosas já registradas, atingindo o nível 7 no índice de explosividade vulcânica. O vulcão lançou material a uma altura de 44 km de altura, escurecendo o céu num raio de mais de 500 km durante 3 dias e matando diretamente cerca de 60 mil pessoas. A explosão chegou a ser ouvida a mais de 2.000 km de distância e uma enorme quantidade de cinzas vulcânicas foram observadas em locais extremamente distantes da explosão. Esta explosão alterou tanto o clima mundial que não houve verão no hemisfério norte em consequência desta erupção, provocando indiretamente o colapso de culturas agrícolas e a morte de grande parte do gado da época, o que resultou na morte de centenas de milhares de pessoas devido à falta de alimento. Os efeitos foram tão fortes que, por causa disso, o ano de 1816 passou a ser conhecido como o Ano Sem Verão. Porém, o que poucas pessoas sabem é que isso provavelmente ajudou no colapso do Império Napoleônico. De acordo com geólogos do Imperial College of London, que cruzaram informações com historiadores militares, a mudança climática causada pelo Monte Tambora fez com que chuvas extremamente atípicas e mais fortes do que o normal caíssem no local da Batalha de Waterloo em 1815, um dia antes da batalha. E Napoleão, preocupado que a lama atolasse seus soldados e artilharia, atrasou o avanço de suas tropas, até que o solo estivesse seco. Fato que deu às forças opostas, prussianas e britânicas, tempo o suficiente para se unirem para lançarem um golpe final e esmagador no exército de Napoleão. Os planejadores militares franceses, ainda que trabalhassem com a hipótese de que poderia chover nos dias antes da batalha, simplesmente não tinham como prever que o volume e o tempo de chuva seria tão maior do que o normal. Fato que alterou o planejamento estratégico de Napoleão e que possivelmente acabou lhe custando a vitória na batalha. 1257, erupção de Samalas. Em 1257, o vulcão de Samalas, outra ilha na Indonésia, de Lombok, causou uma erupção no índice de explosividade vulcânica de nível 7, sendo uma das maiores erupções do período da história humana. A quantidade de cinzas vulcânicas despejadas na atmosfera causaram a queda de 3 graus na temperatura global. A cidade de Pamatan, capital do reino de Lombok, foi destruída, fazendo com que este reino desaparecesse permanentemente da história. Na Europa, o frio causado por essa mudança climática trouxe seca e nevoeiro em 1258. Na França e na Inglaterra foram relatados nevoeiros secos, como se as nuvens tivessem descido do céu e ficado na terra.
Crônicas medievais mencionam que em 1258 o verão era frio e chuvoso, o que causou inundações e más colheitas, com até mesmo geadas ocorrendo no verão de 1259 na Rússia. Fato que causou o excesso de chuva, frio e alta nebulosidade que danificaram as colheitas e causaram fome, seguidas de epidemia por má alimentação na população e por falta de exposição ao sol. A fome ocorreu justamente no momento de crise política entre o rei Henrique III da Inglaterra e os magnatas ingleses, causando a morte de 15 a 20 mil pessoas apenas em Londres. Na década de 1990, no centro de Londres, foi encontrado uma cova coletiva das vítimas dessa grande fome. Devido ao péssimo clima e essa fome, acredita-se que a imunidade da população caiu, levando a surtos de doenças que ocorreram durante esse período, tanto na Europa como também no Oriente Médio. Mesmo anos depois, os efeitos econômicos dessa erupção podiam ser vistos, com revoltas e guerras civis sendo frutos da erupção. Outra possível consequência de longo prazo dessa erupção foi na atual Turquia, onde os invernos mais frios causados pela erupção causaram grande destruição na agricultura, falindo fazendeiros, e, por consequência, dando mais poder econômico e política regional aos pastores de origem turco-otomana. Fato que faria com que o Império Bizantino perdesse o controle sobre a Anatólia Ocidental. Além disso, o aumento das tempestades facilitaram as invasões mongóis na região do Levante, aonde hoje fica a Síria e o Líbano. Porém, ironicamente, isso também ajudou no declínio do Império Mongol, que em outras áreas enfrentava também grandes fomes, secas e epidemias, minando a força dos generais mongóis que ficavam na parte central do Império, abrindo espaço para que o centro chinês, dominado por Kublai Khan, se tornasse a área mais poderosa. Fato que, de certa forma, livrou o Oriente Médio e a Europa Ocidental de caírem nas mãos mongóis. Além disso, anomalias nas monções de chuvas do Sudeste Asiático impactaram diretamente a cidade de Angkor Wat, na atual Camboja, que começou a sofrer um declínio populacional na época e viria, nos anos seguintes, a começar a desaparecer. 536, o pior ano da história. Em 536 d.C., grande parte do mundo escureceu por 18 meses completos, enquanto uma névoa misteriosa cobria a Europa, o Oriente Médio e partes da Ásia. A neblina bloqueava o sol durante o dia, fazendo com que as temperaturas caíssem, as colheitas enfraquecessem e as pessoas morressem. Ou seja, no sentido mais literal possível, foi a Idade das Trevas. Este inverno vulcânico foi causado por uma erupção, não sabemos exatamente aonde, mas em algum lugar na Islândia, que espalhou cinzas pelo hemisfério norte, criando nevoeiro e, como via de regra, causando a morte por fome e epidemias localizadas. O historiador bizantino Procópio, que vivia na época, escreveu que o sol deu sua luz sem brilho como a lua durante todo aquele ano. Ele também escreveu que parecia que o sol estava constantemente em eclipse e que durante esse tempo os homens não estariam livres de guerra, nem da peste, nem de qualquer outra coisa que levasse à morte. Declarações da época mencionam que as pessoas naquele ano não conseguiam nem mesmo ver as suas próprias sombras em pleno ao meio-dia. As temperaturas mundiais caíram entre 1,6 a 2 graus Celsius. Para piorar, os efeitos da erupção de 536 foram agravadas por erupções em 540 e 547, levando muito tempo para o hemisfério norte se recuperar. A chamada Pequena Idade do Gelo Tardia, que começou na primavera de 536, iria durar no continente europeu, norte da África e Oriente Médio há até cerca de 660, e chegou a durar até cerca de 680 na Ásia Central. Esse período de frio e fome causou estagnação econômica na Europa, que se intensificou em 541, quando eclodiu a primeira peste bubônica. A praga matou entre 1/3 e metade da população do Império Bizantino. Documentos escandinavos mencionam que estes acreditavam que aquilo era até mesmo o mitológico Ragnarok, ou seja, o fim do mundo para os vikings.
Em termos geopolíticos, esse cenário contribuiu para uma série de mudanças no mundo, tal como o declínio dos ávaros, a migração de tribos mongóis para o ocidente, o fim do Império Sassânida, o colapso do Império Gupta, na atual Índia, a ascensão do Islã, a expansão de tribos turcas e a queda de Teotihuacan, no atual México. Apesar de ser discutível o quanto os vulcões foram diretamente responsáveis pelos fatos que narrei, uma coisa não pode ser ignorada. Eles, mesmo que indiretamente, causaram gatilhos que desencadearam reações em cadeia, que mudariam o mundo para aqueles povos, e por consequência mudaria o destino da humanidade. Isso abre uma pergunta: será que podemos ver isso acontecer de novo? E se acontecer, será que estamos preparados? Deixe nos comentários o que você acha sobre isso e não se esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. Obrigado a todos e até a próxima.